Salve galera, aqui é o Luquezinho Chess na área. Galera, eu já vou logo me explicando. Pessoal, esse tempo que eu fiquei fora foi por conta de escola, férias, coisas pessoais, gente que acabou tendo que focar. Talvez eu até faça um vídeo sobre porque o canal deu uma parada e etc. Mas vamos deixar isso de lado e vamos lá, pessoal, para o que mais importa nesse vídeo de hoje, pessoal. Hoje eu tô querendo ensinar um novo tema de xadrez para você aprender a jogar com teu par de bispos. Sim, o seu par de bispos. Vamos lá, galera. Hoje eu acho que não vou utilizar a parte do anotação, porque não é coisa tão difícil de você entender, beleza? São coisas bem tranquilas. Vamos fazer a diferença, tá? Beleza. Pessoal, vamos agora para o que mais importa. O vídeo de hoje é sobre como você jogar com os bispos. Peraí, desculpa, pessoal. Olha só. O par de bispos, pessoal. A primeira dica que eu vou citar: bispos devem ter diagonais abertas. Muita gente que sabe ou não sabe, sendo iniciante, comete o erro de deixar os bispos atrás dos peões, o que limita muito a sua vasta mobilidade pelo tabuleiro. Você vê que os bispos, eles ficam com menos mobilidade. Olha só. Pronto. Aqui é a segunda melhor casa para colocar o bispo. Em E3, em D3... ou em E6, em D6 de negras, tá? A segunda casa melhor para os bispos. Uma dica interessante também, minha segunda dica. Pessoal, o bispo branco das brancas, né? É um bispo muito legal. Como assim? Esse bispo, ele é muito poderoso para atacar esse peão aqui, ó. O peão de F7, que está marcado. Olha só. Ele é muito legal para atacar esse peão, tá bom? Por quê? Você pode... Opa! Ô, gente, tô fazendo cada coisa, olha só. Ele é bom porque você pode fazer uma reorganização de peças para atacar esse peão, beleza? Você pode botar uma dama aqui, você pode tentar colocar um cavalinho aqui. Então, pessoal, a terceira dica sobre par de bispos é: se você estiver em uma posição aberta, onde o seu bispo branco está jogando bastante, porque normalmente o bispo das brancas, é o bispo que joga. Por quê? Esse bispo, ele mira nesse peão. Você nota isso, entendeu? Você vê que ele vai atacar, né? À toa que se capturasse aqui, fosse a vez das brancas, seria checkmate, né? Porque esse bispo, ele é muito poderoso para atacar esse peão de F7. Aí, a quarta dica, pessoal. Luquezinho, você falou mais coisas sobre as brancas. Então, gente, agora vai ser um pouco sobre as negras. Pessoal, as negras, o bispo bom é esse bispo que está marcado. Por quê? A diferença é que brancas, elas têm o peão de F2 como alvo. Tipo, você está em posição aberta, você nota que esse bispo, ele ataca esse peão, porque ele está na melhor casa que ele poderia estar, e ele ataca esse peão. Então, exemplo, ao invés de você fazer esse ataque com o bispo branco estando de negras, o bispo branco normalmente é o bispo que costuma ficar mal, tá? É um bispo que costuma ficar mal. Mas lembrando, gente, esse bispo mal, ele acontece em algumas aberturas. Exemplo, francesa, Caro-Kann, ou entre outras aí, né? Essas duas aberturas de negras, esse bispo aqui fica mal, tá? Esse aqui. Então, o que a gente vai fazer? De negras, você tem que atacar F2. Se você receber algum ataque em F2, por exemplo, vamos supor essa posição aqui, ó, você deve reorganizar. Se as brancas atacarem o seu ponto de F2, né? Negras atacarem F2, você ataca F7 de brancas, beleza? Ó, negras estão atacando F2, mas brancas estão atacando F7. Então, é isso que vocês têm que fazer. De negras, tem que atacar F2, que é esse peão. E de negras, não, de brancas você, ao contrário, você ataca o peão de F7 e de negras você ataca o peão de F2, beleza? Uma dica bem interessante para jogar com par de bispo, tá? Eu vou fazer um vídeo mais geral. Vamos lá, gente. Agora, deixa eu só ajeitar a posição, só um instante, tá, galera? Eu vou organizar. Ó. Esses bispos também são muito interessantes para um segundo tema. Como assim? Cavalo em casa-chave. O que é uma casa-chave, Luquezinho? É uma casa onde brancas deram a liberdade, no caso é brancas, né? Mas pode ser de negras. Aqui,
Essa casa-chave, por exemplo, é uma casa onde o cavalo domina. E você vê que não tem peças brancas para impedir. Isso é uma casa-chave. Porque essa casa é muito forte. Então, uma dica mais geral que vai ser importante. Casa-chave é a casa onde a peça pode entrar, que é no centro. Normalmente é no centro, tá? Casa-chave, exemplo, cavalo pode vir aqui, é uma casa-chave. É uma casa-chave. Mais ou menos uma casa-chave. Aqui é uma casa-chave. Aqui é uma casa-chave também, tá? Por esse quadrado aqui do centro, aqui é um quadrado, beleza? Imagina um quadrado, 4x4. Ó, quadrado 4x4 como assim? Assim, ó. Vou botar os peões aqui, por exemplo. Ó. Tá vendo onde tem esses peões pretos e os peões brancos? Só formando um quadrado, essas casas que são muito fortes para ambos os cavalos, beleza? Uma dica: o cavalo fica muito forte no centro porque ele domina 8 casas ao invés de só 2 se ele estiver no canto, beleza, gente? Eu vou só reorganizar aqui. Isso é uma casa-chave, é onde você bota a sua peça no centro, onde ela fica poderosa, e o adversário tem que fazer alguma coisa sobre isso, entendeu? E é isso, uma casa-chave basicamente é isso. Uma casa onde você entra, que é uma casa fraca, onde brancas deram a permissão de você colocar uma peça. E daí você vai explorando, entendeu? Tentando manter a peça, beleza? Se o adversário não tiver algum jeito de atacar, tentar manter a peça, beleza? Uma dica. Então, pessoal, agora sobre os cavalos é o seguinte. Os bispos, como você pode ver, eles também são úteis para você eliminar cavalo em casa-chave. Como assim? Vou botar um bispo aqui como exemplo. Ô, gente, ó, esse bispo, ele é legal porque ele elimina essa casa-chave, entendeu? Ó, o bispo, ele elimina a casa-chave. Como assim? Você ataca o cavalo, beleza? O bispo ataca o cavalo. Olha só. Aí quando ele ataca, você vê que assim, o bispo tá mirando no cavalo, tá na casa-chave, tá? Ignora esse peão de F, beleza, galera? Esse peão de F é detalhe, tá? Por agora. Esse bispo mira nesse cavalo, olha só. E por que ele é legal? Se for as vidas brancas, é legal dar o bispo no cavalo. Mas Luquezinho, os bispos não são muito legais? São. Mas aqui, pessoal, é um cavalo muito poderoso. E esse cavalo dá trabalho. Então é interessante que você dê o bispo nessa ocasião que o cavalo tá dominando a casa-chave. É bom você ceder o par de bispos. Porque a posição fica tranquila, melhor de jogar, olha só. Tem avanço, se o bispo volta tem outro avanço. E assim, ó, olha só, você piorou o bispo do cara. Exemplo, tá? Então, gente, isso que você tem que fazer contra esse sistema de par de bispos. Se você notar que o teu adversário tá com uma peça em casa-chave, tentar trocar o par de bispos, por exemplo, pode ser um cavalo, pode ser um bispo, tentar trocar uma peça sua por uma peça que tá na casa-chave, beleza? Casa-chave é basicamente uma peça que pode estar no centro, onde essa peça fica bem colocada. Eu fiz o exemplo do cavalo, que ele fica forte aqui, ó, por exemplo. Ele fica uma casa-chave, porque é uma casa que as brancas deixaram as negras dominarem, e também por conta que, ó, você vê que esse cavalo tá forte, porque ele tá no centro, e como eu já falei, cavalo no centro é bem poderoso, quanto os bispos, tá? Então aqui nessa posição é legal você tentar trocar um bispo, por exemplo, no cavalo, entendeu? É isso, gente. Hoje o vídeo vai ser meio curto, tá? É mais um trabalho sobre par de bispos. E também vou dar uma última dica, pessoal, que para você anotar. Gente, quando você estiver com par de bispos e estiver em posição aberta, por favor, tente não trocar os bispos, pois os bispos são muito poderosos em posições abertas, tá, gente? Uma dica interessante, tá? Os bispos são fortes em diagonais abertas, então não troque-os só porque, eu quero trocar. Não faça isso. Só faça se tiver um motivo eminente, beleza? Evidente, né, no caso, desculpa. Então, esses bispos são fortes, você vê. No centro eles são muito poderosos, a posição tá aberta, eles são fortes. Agora, quando é uma posição mais assim, fechada, tal, você vê que quando a posição é fechada, os cavalos são mais fortes. Então, se você notar que tem, por exemplo, um cavalo começando a jogar, olha, a casa-chave é D5, porque é a casa fraca que negros estão deixando o cavalo entrar, porque ele está no centro. Então é legal você jogar um bispo toma cavalo, porque que você, além de dobrar peões, vai tentar abrir um pouco a posição para conseguir melhorar suas peças, entendeu? Então, gente,
essa aula de hoje sobre par de bispos, tá? O vídeo saiu bem curto, né? Espero que vocês tenham entendido sobre o que quis dizer, como jogar com par de bispos, tá, gente? Bom, a aula de hoje foi meio curta, tá, pessoal? Desculpe por isso, mas assim... Gente, é muita coisa e tal pra mim, e organizei essa aulazinha só pra dar uma visão geral como jogar com par de bispo, entendeu? Próxima aula, pretendo ensinar acho que algum outro tema, por exemplo, pode ser coluna aberta, um depoimento melhor sobre casas-chaves. Vocês escolhem, gente, o que eu posso ensinar pra vocês. Pode ser um final, depende de vocês, gente. Só tô ensinando coisas aleatórias porque, assim, vocês não me dão a opinião que vocês querem, beleza, pessoal? Quero a opinião de vocês sobre os conteúdos pro canal, porque vocês que decidem, tá, pessoal? O conteúdo aqui do canal, vocês que decidem sobre o que vai ser, tá bom? Então, pessoal, eu vou indo nessa. Hoje não teve bloco de notas, porque acredito, da minha parte, que não iria ser muito necessário, por conta que são dicas bem gerais e tranquilas, né? Qualquer coisa, gente, vocês botam o vídeo, por exemplo, no IA, uma dica interessante, ó. Você bota o vídeo na IA, pede pra ela resumir, entendeu? Uma dica interessante, caso um vídeo não tenha um bloco de notas, você coloca lá, que aí é bom. Você pode tirar print também, né? Interessante. Bom, gente, eu vou nessa, tá? Uma última dica é, de negras, tente pegar o bispo branco do adversário, e de negras, tente manter o seu bispo negro. E se você tiver de brancas, tente ganhar o bispo negro do adversário, porque o bispo negro é um bispo bom, e o bispo bom das brancas é o branco, tá? Então, se tiver de brancas, mantenha seu bispo branco, se tiver de negras, mantenha o bispo negro, tá? E tente trocar o seu bispo branco de negras pelo bispo branco das brancas, tá? E tente trocar o seu bispo preto de brancas pelo bispo preto de negras. Acho que vocês conseguiram raciocinar, tá? Enfim, gente, eu vou indo nessa. E é isso, pessoal. Fui. Tchau, galera.